Bom, vamos ao pronunciamento. Eu pensei muito se eu vinha falar sobre isso aqui, mas vamos lá. Eu tenho visto muitos comentários aqui nos meus vídeos, muitas críticas, e acho que eu não fui tão clara. Aliás, eu sei que eu não fui realmente, pois, como já até comentaram aqui, sim, eu tenho um pouco de dificuldade de me expressar. Me expresso melhor escrevendo do que falando. Mas eu anotei aqui alguns tópicos para estar me ajudando aqui no que eu vou falar com vocês. Então, para não dar margens a interpretações, vamos ao início. Eu sempre lutei contra a obesidade. A minha vida toda foi assim. Como todo mundo sabe, a obesidade é uma doença, né? Ponto. Teve uma parte da minha infância que eu tive obesidade infantil. Eu comecei a engordar até chegar lá, né, na obesidade. Mesmo sendo uma criança muito ativa, mesmo sendo uma criança que brincava muito, corria muito o dia inteiro, ainda assim, aos 9 anos, eu era uma criança obesa. Sofri muitos bullying, dentro, fora de casa, principalmente na escola. Aí eu tive essa oscilação entre a obesidade e o sobrepeso aí, até mais ou menos a 8ª série, né? Quando eu tinha exatamente os 14 anos. Foi quando eu comecei a esticar. Não muito, né, gente? Porque eu não sou uma mulher alta, né? Eu tenho 1,63. Muita gente me pergunta, eu tenho 1,63. Então, nesse estiramento, foi quando eu perdi peso e emagreci. E deixei de ser uma criança, adolescente obesa. Ainda assim, eu nunca fui uma pessoa dentro dos padrões, ainda mais pelos padrões impostos naquela época, início dos anos 2000. Quem viveu sabe que foi difícil. Mesmo vestindo 42, 40, às vezes um 44, eu ainda era considerada uma adolescente gorda fora dos padrões. E sempre me faziam acreditar que eu realmente era uma adolescente gorda. E aí eu vivia a adolescência complexada. Meu pai reclamava muito que eu era muito complexada. Eu tomava shakes, sabe? Natura, diet shake, tudo que você possa imaginar, eu tomava naquela época, fazia dietas malucas, ficava sem comer. Teve uma vez que eu fiquei 3 dias sem comer para fazer um detox no meu corpo e essas coisas mirabolantes. Pois é, gente. Fiz tudo isso, mas nada que eu fazia era suficiente, nem mesmo quando eu atingi, né, um peso que eu cheguei aos meus 55 quilos, vesti o meu tão sonhado 38, nem assim foi suficiente para estar dentro dos padrões da época, porque as pessoas estavam sempre pegando no meu pé que eu era gorda, que não sei o que, eu sempre tive isso na minha cabeça. Mas a obesidade é uma doença, né? Como todo mundo sabe, a gente pode até não ter mais aquele corpo obeso, mas a mente continua obesa para sempre, infelizmente. Então, aos 17 anos eu comecei a namorar, e com isso eu larguei a academia, e sem academia, o que aconteceu? Eu engordei. E fui parar onde? Nos 120 quilos. Eu fui dos 55 a 120 em menos de 2 anos. Porque a academia era o que me mantinha ali no meu peso, mesmo comendo uma porcaria ali, uma porcaria aqui, a academia me ajudava a me manter no meu peso. Eu larguei a academia, disparei. Ainda mais que eu tava ali naquela época tomando pílula, essas coisas, todo hormonal, foi descontrolando tudo, cheguei aos 120. E aí eu passei anos assim, né? Tentando perder os 120 quilos, tentando voltar para o meu peso, fazendo dietas mirabolantes, mas nunca conseguia, até conseguia perder alguns pesos ali, mas depois voltava tudo de novo. E as dietas dessa época eram as dietas do fecha-boca total, né? Porque nessa época a gente não tinha consciência que tem hoje, né? Naquela época a dieta que fazia efeito era a dieta que você parava de comer. Se você quisesse emagrecer, você tem que parar de comer. Fecha a boca, que aí você vai conseguir atingir o seu objetivo. Era isso que a gente tinha na mente naquela época. Então eu vivia aí nesse efeito sanfona, até que eu consegui arrumar o meu primeiro emprego, porque eu voltei pra academia. Aí eu voltei pra academia, consegui perder 15 quilos, né? Graças à academia, dietas mirabolantes, perdi os 15 quilos. Aí consegui meu primeiro emprego. Porque era outra coisa também que eu não estava conseguindo nunca, porque tinha 120 quilos e ninguém queria me contratar.
não conseguia passar em entrevista nenhuma. Quando eu perdi os 15 quilos, foi quando eu consegui passar na minha primeira entrevista. E isso é assunto para outro vídeo, se vocês quiserem, né? Mas, enfim. Aí foi trabalhando fora que eu consegui finalmente sair da obesidade, né? Que foi a primeira vez que eu consegui sair da obesidade. Porque eu trabalhava de campo, eu andava muito de um bairro para outro, e às vezes eram bairros próximos, então, para economizar a passagem, o que eu fazia? Eu ia andando de um bairro a outro. Então eu andava muito, eu ficava muito tempo sem comer, então isso me ajudou a perder peso e sair da obesidade, né, junto com a academia. E embora eu tenha conseguido, não foi da melhor forma, né? Por quê? Foi um emagrecimento saudável? Não foi. Foi aquele emagrecimento do fecha a boca que você consegue. Mas foi um fecha a boca sem a intenção de fechar a boca literalmente, gente, mas era porque eu não tinha tempo. Realmente, eu não tinha tempo de comer, porque eu ficava o dia todo trabalhando, então não tinha tempo para ficar comendo, beliscando besteirinhas, entendeu? E aí hoje, né, 2026, claro que não é de agora, já tem tempo isso, né, mas hoje em dia eu tô tendo a oportunidade de me reeducar sem restrição. Eu já falei aqui que a minha intenção nunca foi uma dieta restrita. Por isso, né, eu falei com vocês, eu tinha encontrado uma nutricionista, graças a Deus, que não trabalhava desse jeito, né, com uma dieta restritiva. E eu tive muita sorte de não ter pego aquelas nutricionistas que você chega no consultório dela, ela te passa uma lista ali pronta, que passa para todos os pacientes dela e te manda comer X calorias por dia. A minha consulta, né, eu até falei com vocês no dia do vídeo, ela durou mais de 1 hora, porque essa nutricionista, ela fez uma entrevista para saber sobre a minha vida, ela analisou a minha rotina, ela analisou os meus horários, as minhas atividades do dia, como que era a minha alimentação, se eu tinha uma restrição, se eu tinha seletividade alimentar, as minhas limitações financeiras, porque isso aqui também é importante, muito importante. A gente não dá para abraçar o mundo, né? Quer dizer, eu não consigo. E até o quanto que eu estava disponível em investir na dieta, né? Que aí entra a parte financeira mesmo. E o que a gente poderia fazer aí para estar contornando aí essas limitações financeiras. Então a gente montou juntas várias estratégias de acordo com as minhas necessidades, e novamente, gente, sem restrição alimentar, porque essa dieta aqui, ela vai ter que continuar lá na frente, quando eu perder peso e parar de tomar o Monjaro, porque eu não vou tomar Monjaro a vida toda, a não ser que fique barato, aí eu posso até pensar, mas nesse preço, né, não sei nem até quando que eu vou conseguir aí manter ele agora, então lá na frente, na minha cabeça, eu vou parar algum dia. E aí eu tenho que conseguir manter essa dieta. E não vai ser uma dieta restritiva que vai conseguir me manter no eixo. Então tem que ser algo que eu consiga levar para minha vida. E aí quando eu fui no retorno lá da minha primeira consulta, né, que eu falei com vocês, eu falei tudo para ela. Eu relatei tudo para ela, fui bem sincera para ela que eu não consegui fazer a dieta do jeito que ela tinha falado para eu fazer, eu não consegui seguir à risca, até porque calhou de ser aquela semana merda que eu tive, desculpa a expressão, mas foi uma semana muito merda. Então foi a semana onde tudo aconteceu, né? O carro enguiçou, falta de dinheiro, o clima aqui em casa não ficou legal, porque quando a gente não tem dinheiro, é um estresse, a gente pensando da onde a gente ia tirar dinheiro para consertar o carro. Eu quase não parei em casa porque eu tinha que ficar rodando atrás de alguém que pudesse consertar meu carro com um valor legal, né, que a gente conseguisse pelo menos parcelar. O meu pai me ajudou levando as crianças para a escola, mas eu tinha que ir junto. E aí ele tinha os problemas dele para resolver e eu tinha que com ele também resolver os problemas dele. E aí eu quase não parava em casa. Quando eu chegava em casa, já tinha que sair para buscar as crianças de novo. E tudo isso para quê? Para não ter que levar as crianças de ônibus, porque, gente, eu não dou conta de 2 crianças sozinha. Tô sendo sincera aqui com vocês, eu não dou conta. Meu marido até sabe disso. Não consigo sair com as 2 sozinha, ainda mais de ônibus. Não daria conta. Então dependia de alguém para me levar
E aí eu tinha que entrar na rotina da pessoa também. Então eu tô falando pra vocês, foi o caos, o caos. Eu posso não ter passado aqui direito pra vocês em algum vídeo, mas foi uma semana caótica. E ainda por cima foi a primeira semana foi a semana que eu descobri que 2 pessoas da minha família, na verdade eles descobriram também, estavam com câncer. Então foi coisa demais pra minha cabeça naquelas semanas ali. Carro, doença na família, cara, era muita coisa. E aí tem um negócio também que eu falei pra vocês, que quando eu fico menstruada, eu tava no meu período menstrual também, eu tenho ficado muito melancólica, deprimida, eu tenho vontade de me isolar, de me fechar em casa, e não sair, não atender, falar com ninguém. Inclusive algumas pessoas perceberam isso, que eu tenho me isolado nessa época mesmo, que eu tenho me isolado mais, mas eu não posso deixar de fazer as coisas do dia a dia, né? Até porque eu tenho 2 crianças que dependem de mim. Então, mesmo assim, eu continuei fazendo as coisas. Mas não tô falando nada disso pra vocês sentirem pena de mim, mas só pra explicar, porque talvez alguma coisa ali tenha passado batido. E aí eu fui super sincera com a minha nutricionista, super sincera de verdade. Aí sabe o que ela fez? Exatamente o que vocês fizeram aí nos comentários, sabe? De me dar chacoalhada. Aí ela falou pra mim, olha, você tem que pensar em você. Você tem que se cuidar. Você tá passando muito tempo sem comer. Essa rotina não tá dando muito certo desse jeito. Vamos melhorar? E assim ela montou um novo planejamento para se encaixar aí na minha rotina maluca e reforçou aí a importância do whey nessa minha rotina, principalmente porque eu ficava muito tempo sem comer. Então ela reforçou aí a importância dele, né? E me falou que eu não precisava comprar o isolado, que é bem caro. Poderia ser a opção de um concentrado, que é mais em conta. Eu sei que rolou de eu comer porcaria aí 3 vezes na semana. E não foi por falta de opção não, gente. Foi por falta de dinheiro mesmo. Foi por falta de dinheiro. Eu tô sendo aqui sincera com vocês, gente. Porque as opções mais saudáveis eram mais caras. Eu não tinha dinheiro nessa semana. Lembra do carro? Lembra? Pois é, gente, foi muito gasto. Não tô falando mentira, não. Tô sendo sincera com vocês. E aí, as opções não saudáveis foi por conta disso, porque são mais baratas. Ah, Karina, mas não foi só nessa semana. Toda semana você come alguma porcaria. Sim. Porque eu não sei se você lembra, mas a minha dieta não é uma dieta restritiva. Então, eu tenho direito a um dia na semana ter uma alimentação do dia do lixo. Porque, gente, é possível você comer uma alimentação do lixo, de porcaria, uma vez na semana e continuar emagrecendo, mesmo sem a caneta. Então, eu não tô jogando meu dinheiro fora, eu não estou sendo desleixada, eu não estou sendo preguiçosa. O Dr. Nau não vai me humilhar, até porque, sabe por quê? Porque eu não desisti, gente. Eu continuo comendo o que tem que ser comido durante a semana inteira, sabe? Eu tenho seguido à risca o planejamento que a minha nutricionista fez. Então eu continuo comendo o que minha nutricionista me falou para comer durante a semana inteira. Mas de vez em quando rola de uma vez na semana eu comer alguma coisa que está fora ali da dieta, mas que se encaixa na dieta. E depois eu volto pra dieta, gente. Mesmo que não se encaixe, depois eu volto pra dieta. E é aí que atua o Monjaro. Porque se não fosse por ele, talvez eu não conseguisse voltar, como aconteceu várias vezes. Ou talvez já conseguisse voltar, eu não sei. Porque tem sido uma dieta prazerosa. Apesar de ser uma dieta, não tem sido uma dieta restritiva. Eu não tô me privando de comer em festa, eu não tô me privando de comer quando estamos em família. Eu não tô me privando de nada. Entendeu? Então, isso tem dado certo desse jeito. E mesmo nas vezes que a gente faz a reunião em família, às vezes eu como as coisas que estão dentro da dieta. Eu faço uma pizza de rapidez pra mim, eu faço um hambúrguer, só que o meu hambúrguer é artesanal, deles não, mas o meu é. Então tá dentro da dieta, até porque eu não janto. Eu já não janto há anos, tá? Muito antes disso, já, sei lá, desde a infância, já não janto. Então, eu substituo a minha janta por um lanche, tá? Do jeito que a minha nutricionista mandou, do jeito que eu já sabia que eu posso substituir a janta por algum lanche. E é isso, gente, tá sendo prazeroso pra mim. Com coisas que se encaixam na minha dieta, tipo uma pizza de rapidez, um hambúrguer artesanal. Por que não? E mesmo quando eu contei pra vocês aqui, comi hoje uma besteira, tal coisa.
Cara, mesmo assim, eu ainda bati a meta do déficit calórico, tá? Mesmo comendo a besteira ali. É quando eu falei pra vocês, mas bateu a meta. Eu sei que não foi um nutriente que eu preciso, não foi a melhor opção, mas pelo menos a minha meta calórica eu tô batendo. Então eu vou emagrecer de qualquer jeito. Eu não quer dizer que eu faço sempre, até porque, gente, o que vocês veem aqui é só uma parte do meu dia, não é o meu dia inteiro. Eu estou em reeducação a cada dia que passa. Eu aprendo mais ainda sobre isso, porque eu não sei tudo, eu ainda erro, aí eu vou lá na frente e falo certo, é tudo uma evolução. Eu tô fazendo as coisas direitas, se eu caio, eu levanto no dia seguinte. E é isso, evolução. Ninguém é 100% constante, não. Quer dizer, também não vamos generalizar, né? Porque deve ter, mas nem todo mundo é 100% constante. A maioria das pessoas que não são 100% constantes. O importante de tudo, gente, é não desistir. E é o que eu tô fazendo, eu não desisto. Se um dia eu piso na bola, no dia seguinte, eu volto com a minha cabeça adiante, a minha reeducação. E se eu como no final de semana, eu me permito a comer numa festa e tal, é porque a semana inteira eu fiz a dieta dentro do esperado que minha nutri passou. Ah, mas tá dando certo porque você tá tomando Monjaro. Sei que algumas pessoas vão pensar isso. E quem te falou isso tá mentindo, tá bom? Porque eu conheço gente que toma Monjaro, não faz dieta, não faz exercício e perde peso? Perde peso. Mas não perdeu nem a metade do que eu perdi. E olha que tá mais tempo do que eu tomando o remédio. Porque, gente, o remédio não é milagre, não. Se você não fizer por onde, você não vai perder peso, não. Você vai demorar para chegar lá no seu objetivo. E aí, por fim, gente, sobre o meu cabelo, né? Como eu já falei aqui, acho que em 2 vídeos, eu tenho alopecia androgenética. A queda do meu cabelo não se dá somente por conta da minha alimentação. Pode ser até que seja também, né? Porque, como eu falei para vocês, a minha alimentação não estava do jeito que está hoje em dia, então pode ser que tenha alguma coisa ali que realmente estava faltando. Mas não é só por conta disso, é porque eu também tenho alopecia. Inclusive, eu recebi aqui no canal um comentário super construtivo sobre esse assunto. Até agradecer a menina. Então, gente, eu não tô falando aqui nada por mal. Porque ela não aceita crítica. Não é por conta disso. Se for uma crítica construtiva, eu vou receber de coração. Como eu já recebi muitas aqui que me ajudaram a estar mudando aqui algumas coisas nos vlogs. E é isso. Eu só acho que eu precisava falar essas coisas aqui porque talvez tenham informações que eu deixei de dar e aí teve aí essas falhas de comunicação. Então eu vou procurar ser mais sucinta nos próximos vlogs, tá? Pra não deixar essas pontas soltas escaparem e aí vi gente aqui nos comentários falar essas coisas de novo, me acusar de um monte de coisa, de não sei o que, apontar dedo, que alguns chacoalhões são bem-vindos, mas outros eu acho meio exagerados. Então a tendência é eu receber mesmo, né? Essa não foi a primeira, nem vai ser a última vez que eu vou receber esse tipo de comentários. Até porque, né, gente, conforme a gente vai crescendo, as pessoas vão vindo e vão atacar mesmo, que hoje em dia tá todo mundo com coragem de fazer isso, porque tá protegido pela tela e se sentem à vontade e felizes em fazer essas coisas. Fazer o que, né? Mas certas coisas que as pessoas falam, elas falam mais sobre ela do que realmente, de fato, a pessoa para quem ela está mandando aqueles ataques. É isso, gente. Acho que já falei tudo e vamos dar continuidade aí ao nosso vlog.